Amém. Graças ao Senhor. Chegamos mais uma vez ao nosso momento de leitura da Bíblia. Hoje que são dia 14 de novembro, vamos ler Ezequiel capítulo 29 ao 30, Epístola aos Hebreus capítulo 12, versículo 1 ao 17, Salmo 112, Provérbio 27, versículo 17. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 29, profecia contra o Egito. No 10º ano, no 10º mês, aos 12 dias do mês, veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, volve o rosto contra Faraó, rei do Egito, e profetiza contra ele e contra todo o Egito. Fala e dize: assim diz o Senhor Deus: eis-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito, crocodilo enorme, que te deitas no meio dos seus rios, e que dizes: o meu rio é meu, e eu o fiz para mim mesmo. Mas eu porei anzóis em teus queixos, e farei que os peixes dos teus rios se apeguem às tuas escamas. Tirar-te-ei do meio dos teus rios, juntamente com todos os peixes dos teus rios, que se apeguem às tuas escamas. Lançar-te-ei para o deserto, a ti e a todo peixe dos teus rios. Sobre o campo aberto cairás. Não serás recolhido, nem sepultado. Aos animais da terra e às aves do céu te dei por pasto. E saberão todos os moradores do Egito que eu sou o Senhor, pois se tornaram um bordão de cana para a casa de Israel. Tomando-te eles pela mão, tu te rachaste e lhes rasgaste o ombro, e encostando-se eles a ti, tu te quebraste, fazendo tremer os lombos deles. Por isso, assim diz o Senhor Deus: eis que trarei sobre ti a espada, e eliminarei de ti homem e animal. A terra do Egito se tornará em desolação e deserto, e saberão que eu sou o Senhor. Visto que disseste: o rio é meu, e eu fiz. Eis que eu estou contra ti, e contra os teus rios. Tornarei a terra do Egito deserta, em completa desolação, desde Migdol até Sevene, até as fronteiras da Etiópia. Não passará por ela pé de homem, nem pé de animal passará por ela, nem será habitada 40 anos. Porquanto tornarei a terra do Egito em desolação, no meio de terras desoladas. As suas cidades, no meio das cidades desertas, se tornarão em desolação por 40 anos. Espalharei os egípcios entre as nações e os derramarei pelas terras. Mas assim diz o Senhor Deus: ao cabo de 40 anos, ajuntarei os egípcios dentre os povos para o meio dos quais foram espalhados. Restaurarei a sorte dos egípcios e os farei voltar à terra de Patros, a terra de sua origem, e serão ali um reino humilde. Tornar-se-á o mais humilde dos reinos e nunca mais se exaltará sobre as nações, porque os diminuirei, para que não domine sobre as nações. Já não terá confiança da casa de Israel. Confiança essa que me traria à memória a iniquidade de Israel quando se voltava a ele à procura de socorro. Antes saberão que sou o Senhor Deus. No 27º ano, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, Nabucodonosor, rei da Babilônia, fez que o seu exército me prestasse grande serviço contra Tiro,
Toda a cabeça se tornou calva, e de todo ombro caiu a pele. E não houve paga de tiro para ele, nem para o seu exército, pelo serviço que prestou contra ela. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu daria a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a terra do Egito. Ele levará a sua multidão e tomará o seu despojo e roubará a sua presa. E isto será a paga para o seu exército, por paga do seu trabalho, com que serviu contra ela, lhe dê a terra do Egito, visto que trabalharam por mim, diz o Senhor Deus. Naquele dia farei brotar o poder na casa de Israel, e te darei que fales livremente no meio deles, e saberão que eu sou o Senhor. O Egito será conquistado pela Babilônia. Ezequiel capítulo 30. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza e dize: assim diz o Senhor Deus: gemei aquele dia, porque está perto o dia, sim, está perto o dia do Senhor, dia nublado, será o tempo dos gentios. A espada virá contra o Egito, e haverá grande dor na Etiópia, quando caírem os traspassados no Egito. O seu povo será levado para o cativeiro, e serão destruídos os seus fundamentos. A Etiópia, Put e Lud, e toda a Arábia, os de Cube e os outros aliados do Egito, cairão juntamente com ele a espada. Assim diz o Senhor: também cairão os que sustêm o Egito, e será humilhado o orgulho do seu poder. Desde Migdol até Sevene cairão a espada, diz o Senhor Deus. Serão desolados no meio das terras desertas, e as suas cidades estarão no meio das cidades devastadas. Saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver posto fogo no Egito, e se acharem destruídos todos os que lhe prestavam auxílio. Naquele dia sairão mensageiros diante de mim em navios para espantarem a Etiópia, descuidada, e sobre ela haverá angústia, como no dia do Egito, pois eis que já vem. Assim diz o Senhor Deus: eu, pois, farei cessar a pompa do Egito, por intermédio de Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele e o seu povo com ele. Os mais terríveis das nações serão levados para destruírem a terra, desembainharão a espada contra o Egito e encherão de traspassados a terra. Secarei os rios e venderei a terra, entregando-a nas mãos dos maus, por meio de estrangeiros. Farei desolada a terra e tudo o que nela houver. Eu, Senhor, é que falei. Assim diz o Senhor Deus: também destruirei os ídolos e darei cabo das imagens em Mênfis. Já não haverá príncipe na terra do Egito, onde implantarei o terror. Farei desolada a Patros, porei fogo em Zoan, e executarei juízo em No. Derramarei o meu furor sobre si, fortaleza do Egito, e exterminarei a multidão de No. Atearei fogo no Egito, sim, terá grande angústia, No será destruída, e Mênfis terá adversário em pleno dia. Os jovens de Aven e de Pibezete cairão à espada, e esta cidade cairão em cativeiro. Em Táfnis se escurecerá o dia, quando eu quebrar ali os julgos do Egito, e nela cessar o orgulho do seu poder. Uma nuvem a cobrirá, e suas filhas cairão em cativeiro. Assim executarei juízo no Egito, e saberão que eu sou o Senhor. No 10º ano, no mês primeiro, aos 7 dias do mês, veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, eu quebrei o jugo de Faraó, rei do Egito, e eis que não foi atado, nem tratado com remédios. Nele porão ligaduras para tornar-se forte e pegar da espada.
Portanto, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estou contra Faraó, rei do Egito, quebrar-lhe-ei os braços, tanto forte como o que já está quebrado, e lhe farei cair da mão a espada. Espalharei os egípcios entre as nações, e os derramarei pelas terras. Fortalecerei os braços do rei da Babilônia, e lhe porei na mão a minha espada, mas quebrarei os braços de Faraó, que diante dele gemerá como geme o traspassado. Levantarei os braços do rei da Babilônia, mas os braços de Faraó cairão, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu puser a minha espada na mão do rei da Babilônia, e ele a estender contra a terra do Egito. Espalharei os egípcios entre as nações, e os derramarei pelas terras, assim saberão que eu sou o Senhor. Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1 ao 17. Devemos imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante em meio às provações. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. As provações revelam o amor paternal de Deus para com os seus filhos. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados fruto de justiça. Por isso, restabelecer as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazer caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Livro dos Salmos, Salmo capítulo 112, promessa da vida futura aos piedosos. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz dos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece, empresta
Ele defenderá sua causa em juízo, e não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração, bem firmado, não teme. Até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres. A sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Provérbios capítulo 27, versículo 17. Como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo.